E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Danilo e eu ajudo pessoas a conquistarem seus primeiros R$ 1.000 atuando como redatores freelancer, que por sinal é o que eu faço hoje em dia. E como eu faço toda segunda e quinta às 7 e 7 da noite, eu trago um vídeo para te ajudar a ganhar esses seus primeiros reais escrevendo para a internet, tá certo? Então, o conteúdo de hoje eu acho que é muito interessante e vai falar sobre 21 técnicas para você superar o bloqueio do escritor, né? E por que eu estou trazendo logo esse tema? Né? Por que eu estou trazendo 21 técnicas sobre superação de bloqueio? Porque é o seguinte, uma crença muito equivocada quando as pessoas começam a pensar sobre o mundo dos redatores é que é o seguinte, vai chegar um momento que elas não vão mais conseguir escrever sobre os temas, que elas vão ficar lá empacadas e que elas vão ficar patinando e vão ficar perdidas. Então essa sensação de esgotou, que acabaram as minhas ideias, nada mais é do que essa sensação do bloqueio criativo, né? E eu te adianto o seguinte, esse conceito, estou bloqueado, nada mais é do que um medo interno de simplesmente dar o próximo passo, de se expor como redator. Então eu trouxe aqui algumas sugestões do que você pode fazer para tentar distrair a sua cabeça para superar esse obstáculo, entendeu? Porque quando você supera essa dificuldade, quando você começa a andar, quando você começa a escrever, aí, meu filho, aí vai embora, você escreve, cria conteúdo, chuchu, beleza, e segue em frente, tá bom? Então, por que eu acho que é importante falar disso? Porque tem duas coisas aqui, duas categorias de redatores dentro do mundo freelancer. Os redatores que já passaram pelo bloqueio criativo e os redatores que ainda vão passar por esse processo. Então, independente de onde você esteja, você tem que saber que, cara, isso vai acontecer, é inevitável. Então eu já estou trazendo aqui algumas coisas para você fazer para te preparar para quando esse momento chegar de novo ou chegar pela primeira vez, tá certo? Então é o seguinte, a primeira coisa, antes das técnicas, vamos dar nome aqui aos bois. Então eu vou esclarecer para você qual é mais ou menos o cenário de quando você está num bloqueio criativo. Normalmente é aquele momento que você está sentado, olhando para a tela em branco do seu computador, que fica assim, piscando, piscando, e a cada piscadinha que dá na tela é uma pontada de culpa que você sente, porque você sabe que você devia estar ali criando conteúdo, mas ao invés disso você está aí sofrendo, falando, meu Deus, eu entrei em curto, eu nunca mais vou conseguir escrever, socorro, o que eu faço? O fato é que você vai tentar se concentrar, você vai tentar manter o foco e simplesmente não vai dar. A parede vai parecer muito mais interessante do que o conteúdo que você precisa criar. Fora que quando você escreve alguma coisa, você já olha e fala, não, isso aqui é um lixo, que bosta, vou apagar. E você está sempre insatisfeito. Isso aí já é mais um sinal de que você está passando por esse momento. E para você voltar para o flow aí de produção de conteúdo, o que você precisa é simplesmente diversão. Não é pausa, não é uma sonequinha que vai te ajudar. É tentador? Mas não é o que vai te ajudar. Se fosse apenas um caso de, meu Deus, estou entediado, então qualquer uma dessas opções ia servir. Mas nesse cenário não é essa a resposta. Você precisa encontrar alguma coisa para te deixar tranquilo e relaxado e fazer os seus sucos criativos voltarem a fluir, entendeu? Olha, falei bonito agora. Então agora eu vou partir aqui pro meu computador com as 21 técnicas. Interprete como sugestões, tá? Você não precisa fazer o que tá aqui, mas é o seguinte, se você fizer, você tem boas chances de conseguir retornar ao seu estado produtivo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a primeira técnica aqui da lista, que é simplesmente você conversar com um amigo imaginário. Que amigo imaginário? Coisa maluco? Gente, calma, é coisa de maluco, é coisa estranha, mas você vai ver que a ideia é justamente essa, provocar esse desconforto para você ter esse momento de diversão, descontração, para simplesmente voltar a fluir aí a sua capacidade de produção, tá? Então, nessa ideia aqui de, conversa com um amigo imaginário. Por quê? Porque quando você está escrevendo um conteúdo, normalmente você fica pensando nos leitores. Meu Deus, o que eles vão achar, o que eles vão pensar? E isso é aterrorizante. Então, não importa se você fica pensando, não, mas só 5 pessoas vão me ler. Não, 50 mil pessoas vão me ler. É assustador da mesma forma. Então, o que você faz? Para de escrever. Sai do seu editor e pensa nesse seu amigo imaginário. Alguém que precisa da sua ajuda e que você vai conversar e dar algumas dicas para esse cara. Então, vamos fazer assim. Eu separei aqui o meu amigo imaginário, que é o Justin, e eu vou conversar com ele aqui, sendo que eu estou travado tentando escrever sobre maratonas, vai. E aí, Justin, tudo bem? Que não sei o que. Tá difícil a vida, cara. Preciso escrever sobre maratonas e eu não sei por onde eu começo. O quê? Como que faz uma maratona? Cara, é simples. Você precisa
ter alimentação adequada, você precisa ter a experiência, no sentido de você precisa treinar, né? Você precisa ter o equipamento e você precisa organizar o seu planejamento, de como as coisas vão funcionar. Tá vendo como é mais simples? Você, pelo fato de simular uma conversa, de tentar ajudar, você meio que acabou desenhando o passo a passo que você quer seguir. Por exemplo, tchau, Justin. Nesse exemplo que eu dei aqui, conversando com o Justin, preciso escrever sobre maratona, então agora eu já sei que é o seguinte, eu preciso começar falando, você tem que praticar, você tem que treinar, depois você tem que se alimentar, você tem que ter o equipamento e você tem que planejar. O que antes eu estava travado, eu não conseguia dar nenhum passo, depois dessa simples conversa imaginária, eu já consegui destravar e resolver esse meu problema. E qual que é a base aqui da ideia de conversar com um amigo imaginário? Você está conversando com alguém para ajudar essa pessoa com algum problema. E lembra, no fim do dia, um redator é simplesmente o amigão da vizinhança. Você vai ter que resolver o problema da galera. Então, desencana de pensar, meu Deus, eu preciso criar aqui. Não, você não quer criar nada, você quer ajudar as pessoas, tá bom? Então, simula essa conversa aí com o seu Justin interior e vê o que acontece, tá certo? A técnica 2 é a vá a uma livraria. Eu sei que a gente está no meio da quarentena agora, mas supondo que já tenha passado tudo, vai a uma livraria. Se você tiver com esse bloqueio, vai passear, meu amigo. Pode ser, Saraiva, cultura, não sei. Vai, senta, pega um livro de algum autor que você gosta, fica folheando, senta, abre seu notebook, pega um caderninho e começa a rabiscar enquanto você toma um cafezinho ali, relaxa. A ideia aqui é você mudar de ambiente para estar num local que você gosta, que você se sinta confortável. Por ser um ambiente familiar para você, um ambiente agradável, você acaba tirando essa pressão de ter que criar. E beleza, você fica ali confortável, bonitinho e vai tentando. Se sair, beleza. Se não sair nada, se não escrever nada, pelo menos você fez um passeio, tomou um cafezinho e ficou feliz. A técnica 3, ela vai seguir mais ou menos o mesmo caminho aí da 2, só que é um nível acima, vai. Faça uma pequena viagem para superar esse bloqueio. E a sacada aqui é você não ir dirigindo. Vai a pé, vai de ônibus, vai de avião, sei lá. Só não vai de carro. Por quê? A ideia é você passar pelas paisagens e olhar, observar, ficar atento. Quando você dirige, você fica muito focado no que está acontecendo. Então você acaba meio que perdendo esse tempo que você está dirigindo. Porque se você está de passageiro, por exemplo, num ônibus, você vai fazer o seu trajeto, ao mesmo tempo que você consegue apreciar a paisagem, você consegue pensar, você consegue falar, escrever. Então faz uma visita por alguém um parente que você está com saudade, um amigo. Só não vai dirigindo, porque de novo, a ideia aqui é você sair dessa sua zona de conforto e fazer uma leve exploração sem compromisso. Você leva um caderninho, leva um celular, alguma coisa, e vai tentando criar até que você chegue no final do seu percurso, por exemplo, na casa do seu amigo, da sua família, entendeu? A ideia número 4 aqui da nossa listinha, roube ideias. Não, calma, antes que você fale alguma coisa, não é no sentido de plagiar. Não sei se você já viu, eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, né, sobre como criar sem plagiar. E o que está por trás dessa ideia de roubar ideias? Nossa, ficou meio redundante, mas ok. Você vai tentar superar essa sua necessidade. Meu Deus, preciso ser 100% original o tempo todo. Uma habilidade muito importante para os redatores é você ser capaz de roubar essas ideias alheias, né, de outros autores, sem necessariamente copiar. E você faz isso pegando várias referências, lendo bastante e depois misturando isso tudo num texto que vai ser só seu, entendeu? Então você lê aqui o autor A, lê aqui o autor B, lê ali o autor C. E quando você junta tudo isso, você vai olhar e falar, meu Deus, nasceu um texto novo. Então você consegue superar esse bloqueio do escritor simplesmente se inspirando em outras pessoas, tá? Não precisa ficar preocupado de, meu Deus, eu preciso criar tudo do zero o tempo todo. Calma. Desde que você não cometeu plágio, que é o crime, né, que é o que eu não quero que você faça, você pode simplesmente ler e se inspirar em outras pessoas. Vamos aqui agora para a técnica número 5, que tem como sugestão você parar de escrever para os seus leitores. Eu sei que você pode estar em uma missão muito difícil, tentando escrever sobre os 7 motivos para parar de fumar, e realmente é uma causa muito nobre. Mas às vezes, quando o bloqueio do escritor aparece, não tem o que você fazer. Você vai ficar ali martelando sua cabeça na parede? Não. O que você pode fazer é simplesmente escrever sobre alguma coisa que você quer escrever no momento ali. Tipo, não quero fazer esse texto de parar de fumar, mas eu queria tanto escrever sobre 7 tipos de flores, não sei o quê. Então, cara, vai lá, escreve sobre os tipos de flores, mesmo que não seja uma demanda sua. O simples fato de você começar a escrever e engatar
vai te ajudar, porque você termina o seu texto aqui de flores e volta para o do cigarro no mesmo pique, entendeu? O importante é você tirar esse peso do peito. Então, engatou a primeira marcha nas flores aqui, depois já vai para o cigarro, tá certo? Não, já vai para o texto do cigarro, tá? Calma. Vamos com calma. A técnica número 6, eu acho que é bastante conhecida pelas pessoas que sofrem com algum tipo de bloqueio, alguma coisa do gênero, que é simplesmente você escrever em um horário diferente do que você está habituado. Eu sei que ter a sua rotina e seguir essa rotina é muito importante, porque quando você segue esse seu passo a passo, quer dizer que você está sempre atuando em alta performance, nos seus melhores momentos. Mas às vezes a gente vai ter essa situação de bloqueio e o que a gente faz? A gente precisa dar uma chacoalhada na nossa rotina. Então, nada melhor do que você escrever em um horário diferente. Ah, e você escreve de manhã? Cara, então muda para tarde. Ah, não, testa de noite. Inverte, não sei o que, madrugada. Brinca com os seus horários. Porque a ideia não é você criar uma nova rotina, não. Lembra, você tem que dar uma chacoalhada aí no seu dia a dia, simplesmente para você sair dessa situação de, ai meu Deus, não consigo criar. Essa jogada de mudar horário, ela vai te ajudar na seguinte forma. Eu falei agora, a rotina é importante para você saber os seus melhores momentos. Mas o que você faz quando a sua rotina, esses seus supostos melhores momentos, eles estão atrelados à ideia de procrastinação? Por exemplo, eu sei que toda manhã às 9 eu vou sentar aqui para escrever. Se eu sei que toda manhã às 9 eu preciso escrever e eu ficar desmotivado, eu vou começar a sofrer antes mesmo desse horário chegar. Tipo, eu vou ficar, meu Deus, amanhã às 9 eu tenho que criar conteúdo. Ai, meu Deus, que saco. Aí vai chegar o horário para criar conteúdo e eu vou estar lá assim, não quero fazer isso. Então você simplesmente evita esse momento, esse cenário, quando você inverte os seus horários. Uma das ideias que eu gosto bastante aqui dessa lista é essa 7, que é a questão do se surpreenda. Que ela está baseada todo no conceito de serendipidade. Eu sei que a palavra é difícil, né? Eu acabei de ler aqui para não esquecer, mas a base dela é que as coisas aleatórias elas vão gerar um resultado positivo para você. Então, o que você tem que entender com essa parte de se surpreenda? Para de acompanhar blogs só do nicho que você está escrevendo. Ai, para de ler texto só sobre esse nicho. Cara, vai fazer uma coisa totalmente aleatória. Você está escrevendo sobre medicina. Ai, vai ver um desenho, vai ver um Bob Esponja, alguma coisa totalmente diferente. E por que fazer isso? Porque o processo da criatividade, de criação, ele é totalmente misterioso e imprevisível. Então você nunca sabe quando você vai ter aquele clique. Então a melhor coisa que você faz é simplesmente sair da sua zona de conforto e estimular que esse processo de criatividade aconteça. Ó, agora, aqui a sugestão 8 é pare de planejar os seus artigos. Eu sei que isso vai contra a ideia que eu prego, de que você tem sim que planejar, mas lembre-se, a gente está falando aqui de uma situação específica, de uma situação em que você não consegue progredir, que você está travado. Então, às vezes a gente tem que pegar essas regras e jogar tudo pela janela. É claro que ter esse rascunho, fazer esse planejamento, vai acelerar a sua criação? Com certeza, vai acelerar pra caramba. Mas às vezes ela também vai engessar o seu processo criativo. Então o que você faz? Pare de planejar, simples assim. Escreve o que der na telha, vai colocando, escreve e vai. Às vezes você vai escrever tanta besteira assim, que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Só que no meio de tanta besteira, vai surgir aquela ideia, sabe? Aquela pepita de ouro que vai ser a base pro artigo que você precisa escrever, entendeu? Próxima sugestão, próxima técnica, número 9. Escreva em um local diferente do habitual. Cai no mesmo conceito dos horários. Então a gente está aqui para tentar quebrar algum elemento da sua rotina. E nesse caso a gente está falando do local onde você cria os seus textos. Por exemplo, eu, Danilo, eu escrevo aqui na minha escrivaninha, na minha mesinha aqui no meu quarto. Pum, beleza. Se algum dia eu tô com algum problema, tipo, não consigo criar, o que eu faço? Eu vou pra sala, eu vou pra cozinha, eu vou pra casa dos meus avós. Eu mudo o cenário. Tudo para quê? Para tentar chacoalhar essa rotina que está começando a se associar a uma situação, a um cenário ruim. E se você quiser ir mais longe, não precisa ficar aqui, igual eu falei, troca os cômodos da casa. Não, você pega e vai para outro lugar. Já falei, a casa do seu avô, vai pro Starbucks, vai pro shopping, né? Se você puder ir, claro. E é isso, cara. Tenta chacoalhar essa sua rotina. O importante é escrever independente de onde você estiver. Até porque você, como redator freelancer, você pode fazer isso. Fechou seu notebook, pegou seu celular? Meu filho, se você quiser escrever na praia, você pode. É claro que depois vai entrar areia no seu notebook, né? Mas daí já é outra conversa. Olha, essa aqui é a técnica 10. É você usar um editor de texto diferente. Parece bobo, né? Mas essa é uma das que eu já usei assim com uma certa frequência e realmente funciona pra mim. Vocês sabem que eu amo de paixão o Google Docs, né? Que é o editor de texto que eu uso. Mas às vezes eu simplesmente vou lá
eu uso outro, uso o Word, por exemplo, que eu acho um pouco mais complicado, mas pelo fato de ser complicado, de ser diferente, eu tenho que me esforçar mais prestando atenção em onde é que está o botão de tal coisa, onde é que está o botão daquilo, e isso faz com que eu perca o foco no problema, tipo, não consigo criar. Então a minha atenção vai para onde é que está o botão A, onde é que está o botão B. E quando eu esqueço o problema, automaticamente a minha criatividade já começa a funcionar de uma forma mais positiva. Então pode ser que isso também funcione no seu caso. E olha, você não precisa fazer, mudar o editor de texto em si, tá? Pode ser alguma alteração dentro do que você já usa. Por exemplo, muda a sua fonte. Então você usa uma letra Arial, vai para Calibre. Beleza? Já é alguma coisa válida. Você escreve em preto? Muda para azul. Eu sei que parece bobo, mas essas pequenas mudanças, elas podem sim ajudar você a superar esse seu momento de bloqueio, tá certo? Releia os seus artigos gloriosos. No caso, leia aqueles artigos que você tem mais orgulho, os seus melhores artigos. Muitas vezes, esse cenário de, tô com bloqueio, pode ser um pouco de insegurança, né? Pode ser que você está se sentindo para baixo. E isso é normal na carreira de redator. Aliás, eu acho que é normal na carreira de qualquer profissional. Você vai ter esses momentos de alta e de baixa. Então, você simplesmente está aí nesse momento, você perdeu a sua inspiração, você está duvidando das suas habilidades. O que você faz? Eu quero que você pegue o melhor texto que você já escreveu até hoje. Aquele que você olha e fala, meu Deus, esse aí foi foda. Esse aí eu caprichei. E eu quero que você leia ele de novo. Então faz a releitura, palavra por palavra. Eu quero que você perceba o quão foda você é. A questão é que o seu talento como redator, como criador de conteúdo, ele não foi a lugar nenhum. Ele está aí dentro de você ainda. Você só precisa lembrar disso. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente deixa passar. Número 12. Desligue o seu computador. Como assim, Danilo? Desligar o computador? Mas é onde eu estou escrevendo, onde eu preciso criar meu conteúdo. Exatamente. Por causa dessa pressão toda, a melhor coisa que você pode fazer às vezes é simplesmente desligar esse seu computador. Não sei se você conhece, mas tem um livro chamado Roube como um Artista. E nele, o autor tem um momento que ele fala assim, que ele tem duas mesas, uma analógica e uma digital. A mesa analógica é onde as coisas acontecem, onde as coisas surgem, né? É a mesa da criação. E a mesa digital é a mesa da edição e da publicação. Então você pode tentar seguir pelo mesmo caminho. Você desliga esse seu computador e tenta escrever algo no papel. Pega um caderninho, um post-it, tenta fazer alguma coisa na mão. Porque você vai estar com uma sensação de realmente estar criando alguma coisa. Porque escrever aqui pelo computador, às vezes parece meio intangível. Então quando você passa para o papel, é uma coisa muito mais orgânica, vamos falar assim, você sente que você está criando. Tanto que escrever à mão, ainda para mim, é um hábito muito importante. Porque embora eu passe o dia inteiro escrevendo, criando conteúdo, não é a mesma coisa do que você criar na unha aqui, no papel mesmo, escrevendo, tá? Então, se às vezes você estiver lá, meu Deus, não consigo criar, calma, fecha o editor, fecha o notebook e pega um caderninho, escreve lá um rascunho do seu artigo, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e beleza, tenta fazer esse primeiro passo na mão, beleza? Então agora seguimos para a técnica número 13, que é simplesmente você folhear o seu álbum de fotos. Vamos lá, por que você faz isso? Porque uma das bases para você se conectar na hora de criar o seu conteúdo é criar histórias. Então as pessoas se conectam através de histórias. Então uma história não tem como concordar, não tem como discordar, você vai ouvir e falar, não, realmente, você vai chegar a alguma conclusão. E você pode se perguntar, mas como é que eu crio essas histórias? Como é que eu aplico isso no meu texto? Você pode olhar o seu álbum de fotos. Por quê? Quando você olha esse seu álbum de fotos, provavelmente você vai lembrar de situações, de momentos que você pode adaptar para o seu conteúdo na forma de um exemplo, na forma de uma metáfora. Aqui, um caso que aconteceu comigo. Uma vez, olhando um dos meus álbuns de foto, eu vi uma imagem que eu estava lá pagando de atleta, fazendo uma caminhada. E eu automaticamente lembrei desse ocorrido. E nesse dia específico eu estava tentando fazer uma caminhada, uma corrida ali, uma mistureba. E o que aconteceu? Eu estava começando, então eram os meus primeiros dias. E nisso, tinha algumas pessoas que enquanto eu estava lá andando bem devagarzinho, quase morrendo, tinham pessoas que estavam correndo, que iam, voltavam, e eu ainda estava, meu Deus, o que estou fazendo? E quando eu lembrei dessa história, eu consegui conectar com o conteúdo que eu estava escrevendo para minha lista de e-mails do pessoal que acompanha a Academia do Redator. Foi com essa lembrança que eu consegui criar a metáfora de leitores maratonistas e leitores velocistas.
Então, só explicando, o leitor maratonista é aquele que vai andando, caminhando, é aquele que lê todo o conteúdo, tintim por tintim. E o leitor velocista é aquele que sai correndo, é o que vai ler o título, é o que vai pular para o meio, é o que vai subir de novo para o título e depois pula para a conclusão. Sabe, aquele cara que vai bater o olho? Então, essa minha analogia surgiu justamente de uma lembrança de uma fotografia. Ó, se você ainda não começou na carreira de redator, se você ainda está tentando dar o seu primeiro passo, eu tenho certeza que uma das suas preocupações principais é se você consegue ou não criar um texto que vai satisfazer as pessoas. Que tem que ser perfeito, que isso e que aquilo. Então essa aqui, ó, a técnica 14 é para você. É você simplesmente parar de se preocupar com esses policiais da gramática, sabe? Tipo, faltou uma vírgula aqui. Esse acento está equivocado. Cara, se você for tentar criar o seu conteúdo pensando nesse povo, você não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre no mesmo estágio. Isso acontece porque é humanamente impossível você tentar agradar todo mundo. Então não deixa isso te bloquear. Tipo, preciso criar o perfeito logo. Não, escreve o que você conseguir. Talvez vai sair um lixo? Vai. Mas não tem problema. Por quê? Porque essa primeira etapa de criação é o pontapé inicial. Cara, você tem sempre que lembrar o seguinte, você como redator, você pode simplesmente editar o seu texto. Não precisa acertar de primeira. Cria alguma coisa. Com essa coisa você vai sentar e vai falar, não, dá para melhorar aqui, melhorar ali, melhorar lá. Então não tenha medo. Igual eu falei, pode sair um lixo na sua primeira tentativa? Pode, mas não se desencoraje. Pelo menos você criou. Você está melhor do que muita gente que nem o primeiro passo deu. Cria primeiro e fica tranquilo, que a edição ela vem logo depois. Teoricamente, quando a gente está escrevendo um conteúdo, a gente vai seguir uma certa ordem. Então a gente vai começar de cima para baixo, certo? Então, introdução, subtítulo 1, subtítulo 2, e conclusão, né? Essa é mais ou menos a ordem que a gente espera que as coisas aconteçam. Mas, às vezes, começar por esse caminho não é o mais indicado, principalmente quando a gente está travado. E o que você pode fazer é dane-se as convenções, eu vou começar pelo meio e ninguém manda em mim. E pronto, se você se sentir confortável, começa pelo meio, começa pela conclusão, começa por onde você quiser. Porque você vai ver, na hora que você começa, independente da onde, na hora que você engata, meu filho, aí você vai, terminou o meio, escreve então o topo, escreve embaixo, escreve onde você quiser, porque você já está aquecido, então você superou o bloqueio. E isso é o mais importante no final do dia, né? Isso aqui eu acho que tem gente que vai gostar, que é simplesmente você lavar uma louça. A ideia por trás é o seguinte, o nosso cérebro, ele precisa estar relaxado antes de ter aquele clique, sabe? Aquele insight milagroso que vai falar, meu Deus, esse vai ser o melhor artigo. Então, você precisa estar na condição adequada. E se você fica encarando a tela do seu computador lá piscando, isso pode ter um efeito totalmente oposto. Não tem nada de bom aí. Você não está nada relaxado, você está se sentindo pressionado. Ou seja, isso só vai te atrapalhar. Quando você tenta forçar alguma coisa, com certeza vai dar errado, então, ou vai sair bem porcamente. Não é por acaso que as melhores ideias que a gente tem, tipo, na hora do banho, você tá lá lavando o cabelo, puta, aquele texto, aquela ideia. Por quê? Porque você tá ali naquele momento relaxado, totalmente em paz. Você não tá se obrigando a pensar em nada. O processo de criatividade simplesmente foi lá, em segundo plano, e aconteceu. Você teve o momento eureka. E é o seguinte, como a gente é amigo do meio ambiente e somos todos conscientes, eu não sugiro que você fique tomando banho o dia todo esperando essa ideia acontecer. Então você pode simplesmente fazer a substituição por tarefas do cotidiano. Lavar o prato, varrer a casa, dobrar os lençóis, sabe? Esse tipo de coisa que é rotineira, do dia a dia. Lembra, o foco é sempre você se desgrudar da pressão de criar. Então você tem que relaxar. Olha, essa aqui também faz parte das minhas ideias queridinhas que eu uso com frequência, que é ouvir o barulho da chuva. Cara, não tem som mais relaxante do que ouvir o barulhinho ali da chuva. E detalhe, viu? Tem que ser chuva com trovão. Se não tiver trovão, eu não fico feliz e eu não consigo criar. Então fica aí essa sugestão. E você tem vários vídeos no YouTube para você simplesmente colocar, dar o play. E, tem vídeo com 12 horas de duração. Então tempo para criar é o que não falta, tá? Então você vai curtir muito barulho de chuva. E claro, se estiver chovendo, não faz muito sentido você ouvir, né? Mas se quiser também, vai o dobro de chuva e o dobro de produtividade. Talvez isso não seja uma garantia, mas ok. Às vezes a gente entra nesse processo de bloqueio porque a gente tenta se adequar às normas, à sociedade e tudo. E você tem que lembrar o seguinte, você é um redator freelancer.
E você não tem essa necessidade de se encaixar nas engrenagens, sabe? Você pode fazer as coisas do seu jeito. Então, aceita que você pode sim ser um desajustado. E não no sentido pejorativo, no sentido de que você não se encaixa na sociedade, tá? Você pode fazer as coisas de um jeito diferente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, tipo, eu acho que eu tô fazendo isso aqui do jeito errado. Eu acho que não é assim que funciona. E essa preocupação toma conta do nosso cérebro aqui, da nossa cabeça, que em vez de estar focado em criar, vai estar focado em tentar achar esse processo que a gente tem que fazer. Meu Deus, eu preciso fazer dessa forma, eu preciso fazer daquela forma. Então, aceita que você pode criar as coisas de forma diferente. Você pode ser um desajustado, não é errado. Para de se preocupar e aproveita. Cara, o processo criativo é maravilhoso. Quando você engata, quando você entra no flow, é contagiante. O importante é você ser você mesmo. A partir do momento que você se força a ser alguém diferente, você vai tender a travar, não tem o que fazer. Agora, partindo aqui para as 3 últimas sugestões, as 3 últimas técnicas, a gente tem a número 19, que é você fazer pequenas pausas. Essa ideia, nessa sugestão, consiste em você fazer blocos de trabalhos e blocos de pausas. Você vai, por exemplo, trabalhar direto durante 25 minutos, e quando bater esses 25, o que você faz? Você vai ter um momentinho ali de pausa, uns 5 minutinhos assim para relaxar, para dar uma caminhada, para tomar um café, um energético, uma cerveja, não sei o que você toma, mas toma durante esses 5 minutos, tá? Relaxa, desprega aí do texto. Aí o que acontece? Acabou os 5 minutos, volta para mais 25 de criação. Esse ciclo, ele é conhecido como método Pomodoro. Então, se você pesquisar na internet método Pomodoro ou aplicativos Pomodoro, você vai ter uma explicação mais aprofundada dessa metodologia, tá? Embora seja bacana, eu, Danilo, não gosto muito, porque é o seguinte, para mim, quando eu entro no estado de já estou produzindo, se der os 25 minutos, eu vou querer continuar escrevendo. Por quê? Pra mim é muito mais trabalhoso eu ter que parar e voltar toda hora, né? Tipo, você reiniciar o processo toda hora, do que simplesmente começar uma vez e ir até o final. Mas tem pessoas que preferem dessa forma, de trabalha um pouquinho, descansa um pouquinho, trabalha um pouquinho, descansa um pouquinho. Então, se isso se encaixar na sua rotina, se encaixar pra você, cara, vai em frente. Agora a penúltima sugestão, penúltima técnica, é de reler o seu primeiro artigo. Se você está na carreira de redator há muito tempo, eu tenho certeza que você já escreveu bastante e mais importante, você já aprendeu bastante. Então, o que você faz para tentar superar o bloqueio que está te atrapalhando aí nesse momento? Eu quero que você volte aos seus primeiros artigos, o primeiro texto que você escreveu, e tenta repaginar esse carinha aí. Traz novos exemplos, traz novos conceitos, novas ideias, tenta transformar esse conteúdo. Você vai meio que criar a versão 2.0 desse seu primeiro material. Fazendo isso, você vai ver o quão longe você já chegou, né? Você vai conseguir perceber o seu crescimento profissional. Porque você vai ter bem claro, tipo, nossa, eu saí daqui, desse texto aqui, para esse outro aqui, essa versão 2.0 que está insanamente melhor. E quando você percebe que você está crescendo, que você está dando os seus passos sim como redator, você se sente motivado a continuar trilhando esse caminho. Então pode ser uma sugestão muito poderosa para você ver realmente que as coisas estão mudando. Porque às vezes como redator você sempre fica preocupado de, meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa faz 20 anos, estou estagnado. E na verdade você não está, você só não percebeu que você está crescendo. Agora por fim, mas não menos importante, a gente tem a última técnica, a 21ª, que é simplesmente você criar desafios estranhos. Talvez você chegue num momento de que escrever vai ser um sinônimo de tortura. Não vai ser algo tão mais prazeroso, algo gostoso, igual você fazia no começo da sua jornada. Então a minha sugestão é que você crie alguns desafios, bem malucos mesmo, para você se divertir durante o processo de criação. Alguns exemplos, por exemplo. Eu preciso incluir uma metáfora no meu próximo texto. E essa metáfora tem que ser sobre esporte. Não, tem que ser sobre comida, tem que ser sobre ciência. Outra sugestão de desafio, você tem que escrever um conteúdo 20% menor do que você já escreve normalmente. Então você vai ter que cortar muitas coisas que teoricamente são desnecessárias. A ideia aqui dos desafios é você transformar o processo de escrita em algo lúdico, né? Algo divertido. Então vai lá, pense em alguns desafios. Nesse parágrafo eu não posso usar a letra A. Não, nessa linha aqui eu tenho que dar um exemplo de 3 tipos de cimento. Coisas assim meio malucas para te forçar a pensar e sair do piloto automático, que às vezes é isso que está acontecendo.
o piloto automático está entrando e você não está aproveitando a atividade em si de criação de conteúdo. Então é isso, essas foram as 21 técnicas para você superar o bloqueio criativo do escritor, né? E o que acontece? Escrever, eu sei, é difícil, mas não precisa ser chato, não precisa ser uma experiência maçante ou torturante, sabe? E quando você está nesse momento de bloqueio criativo, é justamente isso que acontece. O que era bom passa a ser algo extremamente ruim. A minha sugestão é que você então escolha alguma dessas 21 técnicas que eu apresentei nesse vídeo e experimente. Essa 12 aqui é meio bosta, não gostei. Vou tentar a primeira. A primeira deu certo. Pensa o seguinte, agora você tem um leque de 21 opções para você aplicar quando você estiver nesse momento de não consigo escrever, não consigo criar. E eu quero falar para você, eu vou até dar um zoom aqui. Eu quero falar para você uma coisa importante. Na minha experiência como redator, eu percebi que você falar sobre o bloqueio criativo nada mais é do que uma válvula de escape do nosso cérebro. É ele tentando encontrar uma justificativa para a gente simplesmente não escrever. Porque o que acontece? A gente, os seres humanos, a gente é preguiçoso. Eu sou preguiçoso, você é preguiçoso. Se eu puder economizar energia em alguma coisa, eu vou fazer. E quando a gente pensa que não consigo escrever, estou no momento do bloqueio, o que acontece? É o nosso cérebro tentando achar uma justificativa para não sair do zero, para não gastar energia. Então, o conceito de bloqueio criativo, na minha opinião, é simplesmente uma muleta emocional que a gente tem para justificar os momentos que a gente não está afim de criar conteúdo. A gente decidiu, inconscientemente ou não, de que aquele processo de criação de conteúdo, aquele momento, ele não é importante ali, agora. E por que isso é importante para você? Porque se você reconhece o bloqueio criativo como sendo apenas uma desculpinha que você dá para não escrever, então você sabe que você pode sim superar. Não é alguma coisa tipo, bloqueio criativo, não vou criar. Não, é só você entender o que está por trás desse bloqueio, o que está causando esse bloqueio. O importante é simplesmente você não ficar parado. Não é tipo, estou com bloqueio e não vou fazer nada. Não, você faz alguma coisa para tentar superar essa adversidade. É isso que separa os redatores bons dos redatores ruins. Os redatores ruins, eles vão simplesmente falar, não dá, paciência, tchau. Os redatores bons vão sentar, tipo, meu Deus, eu sei que estou com algum problema aqui, mas eu não vou desistir, vou usar alguma técnica, vou fazer alguma coisa, porque eu preciso criar, eu preciso fazer isso acontecer. E é o seguinte agora, então a gente chegou aqui ao final, você entendeu o que é o bloqueio, viu as 21 sugestões, você entendeu que essa ideia de não consigo escrever é muitas vezes uma muleta emocional que a gente tem para procrastinar o que precisa ser feito. E é o seguinte, eu vou preparar esse documento que eu criei junto aqui na aula para download. Então eu vou dar um tapa nele aqui, deixar ele bonitinho e vou disponibilizar para download. Eu vou colocar as instruções na descrição do vídeo, tá certo? Então faz o seguinte agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse conteúdo com alguém que possa se interessar. E não esquece, toda segunda e toda quinta às 7h07 da noite, eu vou postar um conteúdo para te ajudar a ganhar os seus primeiros R$1.000 como redator freelancer, mesmo que você esteja saindo do zero, tá certo? E como eu sempre falo também, pode parecer assustador, R$1.000, não sei o quê, mas se você sabe a direção, se você sabe como fazer, você está muito mais propenso a conquistar esse resultado, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Então não se esqueça, essa ideia de que se você começar a trabalhar como redator, uma hora as ideias vão acabar, que você não vai conseguir escrever, é um mito totalmente equivocado, tá? Existem processos, tanto na hora de criar, quanto na hora de superar esses obstáculos, tá certo? Então espero que tenha sido útil para você. Te vejo no próximo vídeo, então tchau, tchau!